Olá, vamos dar continuação ao nosso módulo Pluralidade Cultural e Educação Étnico-Racial e para essa nossa segunda semana o tema será Diversidade e Cultura, a construção de alguns conceitos. Para isso eu vou fazer uso de alguns recursos didáticos, espero que a aula fique bastante interessante. Bom, então para iniciarmos eu vou começar com uma citação do Boaventura de Souza Santos, em que ele diz o seguinte: temos o direito de sermos iguais sempre que as diferenças nos inferiorizam. Temos o direito de sermos diferentes sempre que a igualdade nos descaracterize. E a ideia é que a gente possa criar um princípio de polêmica a respeito dos conceitos de igualdade e, portanto, desigualdade, diferença, diversidade, e isso nos municialize para o nosso debate de hoje, tá? Mas, para começar, o que é que seria cultura? E aí eu trago uma definição do Clifford Geertz, um antropólogo conhecidíssimo, esse trabalho é de 1989, no qual ele conceitua a cultura como teia de significados que enlaça os humanos em sua trama e os distingue a partir do conjunto de comportamentos espirituais e materiais, intelectuais e afetivos que caracterizam as diversas sociedades ou grupos sociais, o que abrange, para além das letras e das artes, os modos de vida, as maneiras de viver e conviver, os sistemas políticos, jurídicos, religiosos, econômicos e sociais, as tradições, os valores e as crenças. Bastante amplo isso, né? Mas para a gente discutir sobre pluralidade cultural, a gente precisa ter uma dimensão do significado da palavra cultura, de que tanto se fala, tá? E aí alguns outros conceitos que são fundamentais para a gente, que está lá no módulo de vocês, e aí partindo do que seria o mais básico, o que é que seria então diferença? Diferença é aquilo que distingue uma coisa de outra, é a falta de igualdade, tá? É a desigualdade. Claro que quando a gente fala em desigualdade como problema, a gente se refere à desigualdade de oportunidades, a gente se refere às desigualdades sociais, às desigualdades econômicas, às desigualdades de direitos civis e políticos e por aí vai, tá? Pois bem, diversidade é um conceito um pouco mais profundo, um pouco mais denso do que diferença propriamente dita. O que seria diversidade? Diversidade é a qualidade daquilo que é diverso. Portanto, pensar diversidade implica o reconhecimento do conceito de alteridade ou outridade, que por sua vez significa constituir-se como outro, ou seja, é aquela relação estabelecida a partir da imagem e da identidade que eu tenho de mim e daquele que é diferente de mim, tá certo? Finalmente, pluralidade seria o reconhecimento do direito dessa diversidade. Pois bem, para começar o debate sobre a música, primeiro eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o título da música, Ninguém Igual Ninguém. Claro que o autor ele teve a possibilidade de escolher colocar ninguém é igual a ninguém, mas ele optou por isso. Ele traz para a gente um recurso imagético, ele pensa o símbolo de igualdade como um espelho, e aí ele faz em contraposição as duas palavras, ninguém. É claro que ele faz uma referência à necessidade de alguns grupos que, quase que de forma narcísica, precisam ver refletidos no espelho a imagem de si mesmos. Eles precisam pensar os outros a partir de si. Eles precisam pensar os outros como a si mesmos, tá? Então esse título ele já é uma sacada muito legal da banda, quando eles constroem essa música. E aí, isso me faz lembrar de um vídeo do Zygmunt Bauman, é possível que vocês já o conheçam, é ele que trata do tema da modernidade líquida, ele cria esse conceito da modernidade líquida, e eu vou colocar o linkzinho aí para vocês, mas ele é um videozinho curto, de coisa de 15 minutos, em que ele fala sobre as redes sociais e o que isso termina trazendo de mudanças na nossa relação com o outro. Esse vídeo é bastante legal, que ele faz um comentário de um momento em que ele estava autografando alguns livros, no lançamento de um dos seus livros, e aí uma das pessoas que estavam na fila, quando finalmente vai ser atendido por ele, brincando com ele, diz: olha, só durante o tempo em que eu estava aqui na fila, eu criei uma conta no Facebook e já tenho 500 amigos. Como resposta, o Bauman diz: olha, eu tenho mais de 70 anos de idade e não consegui chegar aos 500 amigos ainda. É óbvio que
essas redes sociais elas estabelecem uma nova forma de se relacionar com o outro e, a partir daí, é claro que a gente precisa repensar alguns conceitos que se tinham, a exemplo do próprio conceito de amizade. E aí ele brinca a respeito disso e diz, bom, amizade no meu tempo era algo que se estabelecia e para que você se dissociasse disso, muito provavelmente seria no momento de sua morte. Tá? Mas hoje em dia não. Hoje em dia, se você não gosta de um determinado comentário de um dos amigos na rede social, você simplesmente o bloqueia, o exclui e a partir daí ele está fora de sua vida, pelo menos dentro das redes sociais. E aí é claro que isso estabelece novos padrões de comportamento e de relacionamento com o outro. Tá? E aí é interessante que a gente problematize isso um pouco, porque a vez comum parte do princípio de que você tem uma conta numa rede social, você estabelece conexões e contatos com diversas pessoas. Mas quantas vezes as pessoas com as quais nós estabelecemos esse tipo de contato são pessoas que têm opiniões a respeito das coisas muito parecidas com as minhas? Tá? Quantas comunidades nós seguimos em comum? Então, quantas vezes efetivamente essa busca nas redes sociais é pelo outro, mas não por uma tentativa ou como uma tentativa de buscar uma imagem de mim mesmo no outro. Tá? Então, só para começar a problematizar o nosso tema. E aí, é claro que a banda Engenheiros do Havaí, quando constrói essa música, ele traz não só o tema da diversidade, mas ele também quer discutir um pouco sobre as desigualdades, e aí as desigualdades sociais, econômicas, políticas, dentre tantas outras. Tá? E aí existem alguns fragmentos da música que são bastante significativas na sua crítica em relação a isso. Por exemplo, eu destaquei algumas partes que estão aí na tela de vocês, em que ele diz o seguinte: há tantos quadros na parede, há tantas formas de se ver o mesmo quadro. É claro que ele chama a atenção para a possibilidade de pluralidade de opiniões. Tá? Há tanta gente pelas ruas, há tantas ruas e nenhuma é igual à outra. Então ele fala, bom, nós somos diversos, nós somos muitos e nós somos por natureza diferentes. Então por que esse nosso desinteresse na riqueza de nossa diversidade? É exatamente isso a que ele se refere, e é claro, isso é uma possibilidade interpretativa, quando ele fala, me espanta que tanta gente sinta a mesma indiferença. E aí ele faz uma crítica à questão das desigualdades, e aí muito provavelmente as desigualdades sociais, e fala todos iguais, mas uns mais iguais que os outros. Tá? E aí talvez, essa é o fragmento que eu acho mais interessante, talvez mais rico da música, em que ele fala há tanta água e pouca sede. Ele faz uso de uma metáfora em que a gente poderia interpretar essa água como as culturas, as diferentes culturas das quais nós somos fruto enquanto nação. É conhecido por todos que o Brasil ele foi constituído por diversas influências culturais, por diversos povos em diferentes momentos históricos. Tá? Então nós temos uma riqueza cultural gigantesca, mas ao mesmo tempo ele fala, se nós temos por um lado uma riqueza nessas águas, nós temos muito pouca sede por muitas vezes. E aí ele fala em uma represa, ainda fazendo uso da metáfora da água, e uma apartheid. E ele faz referência direta àquele sistema político, econômico e social da África do Sul, também conhecido por muitos de nós. Tá? Só para a gente começar e dar uma aquecida no nosso tema sobre pluralidade cultural. Então, o que é que seria, finalmente, pluralidade cultural enquanto conceito? E aí eu trago, não é à toa, um fragmento dos nossos parâmetros curriculares nacionais, tá? Em que ele diz, pluralidade cultural quer dizer a afirmação da diversidade como traço fundamental na construção de uma identidade nacional, que se põe e repõe permanentemente. E o fato é que a humanidade de todos se manifesta em formas concretas e diversas de ser humano. Ora, é exatamente isso que faz de nós humanos, a nossa diversidade. Ora, se é fato
que ouvimos desde criança que o que nos diferencia das outras formas de vida animais é a nossa capacidade de produzir cultura, como negar essa diversidade cultural, propondo ou muitas vezes impondo uma homogeneidade cultural. Então, qual a importância de discutir o tema pluralidade cultural? Ora, a formação do autoconceito humano, ou seja, do conceito que eu tenho de mim mesmo, ela ocorre mediante o meu relacionamento com o mundo e com outras pessoas. E não raro, isso se constitui a partir de uma imagem distorcida de meu valor. Assim, na constituição desses sujeitos humanos, a discriminação ocasiona danos às suas identidades, diminuindo sua autoestima e sua autoconfiança. E aí, nesse sentido, eu trago um videozinho para vocês, é possível que alguns de vocês já conheçam, que é um videozinho em que foi feito um experimento sociológico com algumas crianças, se colocou duas bonecas, uma boneca branca e uma boneca negra, e se fez uma série de questionamentos às crianças, que eram questionamentos valorativos quanto àquelas bonecas. Esse vídeo é muito interessante, eu pediria um pouquinho da atenção de vocês, é coisa de 1 minuto, 2 minutos no máximo. Which doll is the black doll? And which one is the white doll? That one. Which doll is the pretty doll? Which doll is the nice doll? Which doll is the bad doll? Which doll is the nice doll? And which doll is the bad doll? And why is that doll pretty? Because she's white and she has 2 eyes. Which doll is the ugly doll? Why is that doll ugly? Because he's black. Which doll looks most like you? Like me. Yeah, which one looks like you? And that one, Okay. that doll. Então esse vídeo nos traz uma série de questionamentos, mas sobretudo um questionamento que seria: quais seriam os impactos desse racismo, que por vezes é velado, por vezes é explícito, na vida dessas crianças? Tá? Pesquisas indicam que o resultado desse racismo na vida dessas crianças, ele termina gerando uma baixa autoestima, uma negação de sua própria imagem, sentimentos de angústia e de revolta, dificuldades de relacionamento, queda no rendimento escolar, dentre outros. Gostaria também de propor a vocês assistirem um videodocumentário, que é um vídeo muito curioso, que chama-se Jane Elliott, Olhos Azuis. Ele está disponível no YouTube, eu vou colocar o linkzinho lá para vocês. Mas esse vídeo é referente a uma experiência de cunho sociológico, mas foi feito muito na base da experimentação por uma professora primária, uma professora do ensino básico norte-americano, em uma cidadezinha pequena dos Estados Unidos da América, em que ela lecionava. Ela era, isso segundo seus relatos, e aí no documentário ela fala um pouquinho a respeito disso, ela era uma grande fã da luta do Martin Luther King Jr., pelos direitos civis da comunidade negra norte-americana, à época, durante a década de 60. E aí, no momento de seu assassinato, ela resolve fazer uma pesquisa com os alunos, com seus alunos, e perguntam a eles se eles conheciam o Martin Luther King Jr. e qual era a impressão que tinham a respeito dele. Muitas daquelas crianças não o conheciam, então ela resolve fazer um trabalho ainda mais básico. E aí vai perguntar para aquelas crianças o que é que elas conheciam, se tinham um amiguinho negro, enfim, e qual era a opinião dessas crianças a respeito dessa comunidade negra norte-americana. Bom, como resultado desse experimento sociológico da professora Jane Elliott, ela vai perceber que muitos desses alunos a quem ela associa numa primeira aula conceitos negativos vão passar a ser discriminados pelas crianças, pelas demais crianças na escola, crianças que eram amigas até muito pouco tempo atrás,
começar a brigar, vão ser colocadas de forma à margem da sala de aula e vão começar a apresentar uma rejeição com aquele elemento fenotípico que o diferenciava dos demais. Claro que ela vai fazer isso durante a década de 60 e vai sofrer represálias mil por conta dessa experiência que ela vai fazer com crianças. Tá? Mas alguns anos depois, ela vai sair da educação fundamental, vai começar a oferecer palestras em empresas para se discutir sobre racismo institucional, entre outros. E aí ela começa a fazer, ou a trazer e a adaptar alguns desses experimentos a adultos. E você perceber como esses elementos, eles conseguem gerar uma reação ainda muito forte em pessoas adultas que estavam em um experimento sociológico, que tinham conhecimento do que ia ser feito neles, é sempre muito curioso. Então, eu proponho que vocês assistam esse vídeo para que a gente possa pensar um pouquinho mais a respeito do racismo e dos problemas associados a esse racismo no reconhecimento dessa outridade de que falávamos agora há pouco. Bons estudos.